Olá pessoal, só dando continuidade aqui no assunto do campo elétrico uniforme, trabalho no campo elétrico uniforme, eu queria só falar um detalhezinho. Imagine que eu coloque uma carga aqui, tá? Uma carga positiva e consequentemente, se essa minha chapa está carregada positivamente, vai ter uma força de repulsão nesse sentido aqui que vai impulsionar, na verdade, a carga. A carga vai ser impulsionada para cá, ou seja, ela vai para o sentido negativo, tá bom? Porque positivo com positivo se repele, positivo com negativo se atrai. E se eu fizesse um outro processo, que seria o processo contrário, colocasse uma carga aqui negativa, também teria uma força de repulsão. Essa carga iria para esse sentido aqui, tá bom? Digamos que eu dou um valor para essa carga de 2 coulomb e queria calcular qual, na verdade, seria a força elétrica que foi exercida aqui. Aí nós temos já a força que é conhecida, que força é igual o que? Campo é igual a força sobre carga de prova. É só isolar. Então a nossa força elétrica seria o que? O produto da carga vezes o campo. O pessoal não tem erro. Então força elétrica é igual. A carga é 2, o campo seria, no caso, esse resultado que nós encontramos de 25 Newton por Coulomb. 2 vezes 25 vai dar um total de 50. 50 o quê? Newton. Beleza. Além disso, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, pessoal? É que eu coloquei aqui para vocês que o campo é Newton por Coulomb. Não está errado eu dizer que o campo é Newton por Coulomb. Mas se vocês observarem também a fórmula aqui, ó, a fórmula é o quê? A diferença potencial dividido pela distância. A unidade de diferença potencial é o volts, que a gente expressa pelo Vzinho. E a distância é metro. Então, volts por metro me dá também o que nós chamamos do campo elétrico, tá bom? Uniforme. Então, estou querendo dizer que no lugar de colocar Newton por Coulomb, pode ser colocado volts por metro. Professor, e tem diferença de uma para outra? Na verdade, só seria do Sistema Internacional de Medida, qual que é o mais utilizado, menos utilizado. Mas ambas está certa, tá? Se colocar Newton por Coulomb, volts por metro, isso depende muito do exercício e é onde que está analisando a minha questão, tá bom? Mas se eu fosse desmembrar aqui, volts, se eu fosse desmembrar a questão de volts aqui por metro, o que significa na prática, né? Se eu fosse botar a unidade, eu vou colocar aqui só para fim de entendimento, tá, pessoal? Para que vocês possam entender. Como assim? Volts por metro. Volts significa joule por coulomb, como aqui embaixo eu tenho um metro. E quem é joule? Joule nada mais é que força vezes distância, então é Newton vezes metro. Então, se eu fosse fazer na prática, eu estou querendo dizer o que para vocês, pessoal, na prática? Só um momento, para que haja um entendimento. Estou querendo dizer que na prática, aqui seria o que? Newton vezes metro, e aqui é coulomb vezes metro. Vou cortar isso com isso, vai dar Newton por Coulomb. Perceba que a unidade é a mesma. É só a maneira de expressar em volts por metro, porque geralmente a gente está analisando o campo elétrico uniforme. Mas não está errado a unidade que eu coloquei, tá bom? É só fazer essa pequena análise que eu queria fazer com vocês. Um grande abraço, até a próxima.